5, leremos aí alguns versos, e depois o capítulo 7 também alguns versos. Salmo de número 110, verso 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Toda a igreja, vamos ler conforme está aqui na telão, na tela, por favor, vamos lá. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora Hebreus capítulo 5, versículo 6. Hebreus 5, 6. E também o verso 6. Hebreus 5, verso 6. Também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, Hebreus 7. Hebreus capítulo 7. A partir do versículo 1, vamos fazer agora uma leitura responsiva. Lerei um verso e os irmãos lerão o seguinte: porque que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Verso 2, vocês. E sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado no povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou o serviço ao altar. Aleluia. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levantou outro sacerdote. Porque se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vamos repetir aí, por favor, esse versículo 14. Por favor, versículo 14, toda a igreja.
Amém. Irmãos, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por cada pessoa que aqui se encontra em tua casa. Pai, Santo, abençoa as pessoas que estão cultuando conosco através da internet. Abençoa, Deus, todos que vieram aqui nesta noite. Meu Deus, vem dar paz às tuas ovelhas. Vem alimentar, Pai Santo, o teu aprisco. Meu Deus, recebe o culto que aqui prestamos a Ti, conduzido, ó Deus, desde o ministério para o período do louvor, com o irmão Walter, os dízimos que foram trazidos ao altar, ó Deus, que sejam por Ti recebidos as ofertas, e que o Senhor, ó Deus, abençoe todos aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam contribuir, que sejam por Ti agraciados, Deus, que tenham a mesma alegria, e que nos próximos cultos possam participar com amor, com alegria, com gratidão, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, agora, em nome do Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas, Deus, que seja o Senhor a ministrar ao teu aprisco, a dar parte às tuas ovelhas, a alimentar, ó Deus, a que chegou faminta, a que sedentar, a que chegou sedenta, ó Deus, opera um milagre, a tua multiforme graça, sabedoria, ó Deus, conforme a necessidade de cada um, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Queridos, o texto lido, desde lá o Salmo, fala aí de um juramento do Senhor e dizendo do sacerdócio para sempre, e que é segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero falar de Jesus em duas ordens, Jesus como sacerdote e Jesus como rei. Nós teremos ceia no final. Jesus como sacerdote e Jesus como rei. Eu pedi que se repetisse aí o texto que vocês repetiram, versículo 14, falando da evidência de que Jesus de fato vem da tribo de Judá e não da tribo de Levi, tribo de Judá da qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes, porque o sacerdócio é da tribo de Levi, não de Judá, e Jesus é da tribo de Judá. Então a ordem sacerdotal de Jesus é de Melquisedeque. E aí eu preciso falar um pouquinho de Melquisedeque para os irmãos entenderem. Quando é que vai aparecer Melquisedeque na Bíblia? Melquisedeque aparece duas vezes na Bíblia. Aparece em Gênesis, no capítulo 18, pode projetar aí Gênesis 14, verso 18 ao verso 20. Em Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20. É a primeira vez que vai aparecer a palavra Melquisedeque na Bíblia. E esse texto não fica esquecido. Isso não é um texto como um acidente, como uma coisa qualquer e que fica lá apenas. Esse texto aparece depois aí sobre Melquisedeque no Salmo. Eu fiz questão de ler os Salmos 110, versículo 4. E depois em Hebreus capítulo 5, em Hebreus capítulo, nós vimos aí capítulo 7, mas não só lá, nós vamos ter também em Hebreus, no capítulo 6, versículo 20, nós vamos ter falando sobre Melquisedeque. Então, está aí a palavra Melquisedeque aparecendo várias vezes na Bíblia, só aí no Antigo Testamento duas vezes, no Salmo 104, 110, verso 4, e em Gênesis 14, do 18 ao 20. Então Melquisedeque é na verdade um tipo de Cristo com relação ao seu ministério sacerdotal. Então está aí na tipologia. Melquisedeque vai assim aparecer. É um sacerdote universal e ao mesmo tempo é sacerdote e rei. O silêncio, na verdade, relacionado com a genealogia dele, porque vocês viram aí em Hebreus 7 falar de que ele não tem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Isso está em Hebreus 7, versículo 3. Semelhante ao Filho de Deus, sem genealogia de dias, sem pai, sem cessação de mãe. Então, esse silêncio relacionado a essa genealogia de Melquisedeque, dessa linhagem sacerdotal, não cita sua linhagem sacerdotal, nem seu nascimento, nem também sua morte. Isso tudo ilustra o sacerdócio eterno e imutável de Cristo.
Ok? Pois bem. Aí, se tratando desses ofícios de Cristo, Cristo ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. São ofícios que Cristo exerce no seu ministério terreno. Eu não vou me ater no ministério profético de Cristo. Eu vou apenas fazer aqui algumas citações no sentido do seu ofício como sacerdote e como rei. Tá bom? Então, se tratando aqui de Melquisedeque, Jesus vem da linhagem de Melquisedeque, não da linhagem da tribo de Levi, do sacerdócio levítico. Daí porque, irmão, Jesus não usa aquela indumentária toda do sumo sacerdote, com estola, né, com toda aquela roupa que é comum do sacerdócio levítico. Jesus, então, ele tem uma indumentária, né, comum, e não daquela, porque exatamente ele não faz parte daquela ordem. Então, Melquisedeque é uma personalidade muito importante, maior que Abraão. Ele leva o título, então, de Rei da Justiça, Rei da Justiça, Rei da Paz. Sobretudo, ele foi comparado aí com o Filho de Deus. E Rei de Justiça, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, é exatamente o que Jesus é. Ele é o Rei de Justiça. E o seu reino é o reino de justiça. Não é comida, não é bebida, mas é paz, é alegria no Espírito Santo, é justiça. E o reino de Deus é de justiça. O que o Brasil está precisando? E nós chegamos a um nível de corruptibilidade tão grande que você vê aí as consequências e o que é que nós, como nação, fizemos nesse período da greve, como nós nos comportamos. Mas o que é mesmo o reino? O que é mesmo a sua mensagem? Vamos entender mais um pouquinho de Melquisedeque e seu sacerdócio. Então, a aparição de Melquisedeque encontrou Abraão após a batalha dos reis, o abençoou. Abraão recebeu a bênção antes do rei dos sodomitas tentar homenageá-lo, de modo que Abraão rejeitou qualquer outra homenagem. Qual é o contexto em que aparece Melquisedeque? Houve uma guerra, isso está lá em Gênesis 14, houve uma guerra de 4 reis contra 5. Os vencedores desta guerra levou o sobrinho de Abraão, que é Ló, em cativeiro, e levou a fazenda de Ló com tudo que Ló tinha. E a Bíblia diz então que Abraão, ele ora a Deus, e ele vai em busca de Ló. Ele pega 318 homens valentes, homens de coragem, e ele vai então em busca de resgatar o seu sobrinho, e ele consegue. Abraão venceu os vencedores. Amém? Você está passando por alguma luta, algum tipo de guerra aí na sua vida, em alguma área? Creia no Deus de Abraão, amém? O Deus Todo-Poderoso. Abraão, queridos, venceu os vencedores. Pensa uma guerra de 4 reis contra 5, e você sai apenas com 318 homens. Gente, isso é demais. Eu fico olhando assim esse fato, eu fico encantado. E o Senhor diz, né? Aí em Gênesis, projeta por favor, Gênesis 15:1, se eu não me engano é Gênesis 15:1, quando Abraão chega, que ele presta o culto a Deus, e ele dá o dízimo a Melquisedeque. A Bíblia diz que assim o Senhor se apresenta, né? Fala com Abraão dizendo que Deus seria o que é de Abraão, o seu escudo, e o seu galardão seria grandíssimo. Gênesis 15:1. Depois dessas coisas, vem a palavra do Senhor Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. Porque nesse contexto em que Abraão retorna da batalha, em que ele vence os vencedores, ele presta um culto a Deus, e de forma agradecida, ele dá o dízimo a Melquisedeque, e que recebe. E aí a gente tem esta expressão. Durante a mensagem eu vou estar pontuando algumas coisas extremamente importantes para nós. Primeiro, entendimento de dízimo. Dízimo é antes da lei e depois da lei. Não tem nada a ver com a lei. Tem crentes que acham que dízimo é da lei e não querem dar. Dízimo é antes da lei. Tem nada a ver com a lei. Tem nada. O dízimo, irmãos, é algo
de uma essência da espiritualidade que você não tem ideia. Até pessoas não cristãs, mas que têm a consciência de que o dízimo é de Deus, pertence a Deus, plantando as suas roças. Isso você tem lá desde, não é de agora, é desde de muito tempo, de povos primitivos, em que se deixa lá uma parte da roça para as aves, para os animais, com o princípio do entendimento do dízimo. Então ele vem de muito antes. E ele está para além da lei. Na lei ele se torna, de fato, lei para sustentar a tribo de Levi. Mas ele transcende a isso. Tanto que a gente tem aqui no Novo Testamento, em Hebreus 7, falando a esse respeito. Também não é para ser administrado por cada um na sua individualidade ou na sua particularidade. Ele é para ser trazido à casa do Senhor e para ser administrado por aqueles que têm um ofício. Quando a gente fala de Cristo, sacerdote, Melquisedeque sacerdote, na nova aliança, já que adiantando também uma outra compreensão, todos nós em Cristo Jesus somos sacerdotes. Deus nos fez em Cristo Jesus sacerdotes. Em que sentido que nós temos um sacerdócio? E essa é inclusive uma doutrina batista também, faz parte da nossa doutrina, o entendimento, a compreensão bíblica que cada crente tem é um sacerdote. Em que sentido? Em Hebreus 10, a partir do versículo 19, diz que Cristo nos inaugurou um novo e vivo caminho, e todos nós temos acesso à presença de Deus. Pode projetar aí, Hebreus 10, 19. Porque a ideia de sacerdócio no Antigo Testamento, as pessoas tinham seus problemas e levavam o sacerdote, e era o sacerdote que levava a Deus. Agora, depois de Cristo, a morte de Cristo lá na cruz, fez com que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo. E todos nós agora temos acesso à presença de Deus. Nesse sentido que todo cristão ele é um sacerdote, ele pode levar as suas orações direto a Deus. Ele pode chegar e se apresentar a Deus diretamente por meio de Cristo Jesus. Cristo é o caminho de acesso a Deus. Você não precisa de intermediários. Nesse sentido, cada cristão é um sacerdote. Não significa dizer que esta ideia de sacerdote, para você exercer ofício sacerdotal, como administrar o seu dízimo, como celebrar casamento, como realizar batismo e fazer um monte de outras questões. Porque se assim fora, não necessariamente o Senhor teria dito, também estabelecido na igreja, os ministérios. E lá em Efésios 4 fala dos ministérios para o bom andamento do corpo, para que cheguemos à unidade da fé, para que cheguemos à plenitude de Cristo, à estatura de varão perfeito. Então, por uma questão de organização, de andamento do corpo, de direção, você tem os ministérios estabelecidos na igreja: profético, sacerdote, o pastoral, o profético, o evangelista e o de mestre. E aí a igreja ela é o que? Uma organização, que é, por sua vez, uma expressão do reino. Ela não é o reino, mas ela é uma expressão do reino, e ela é proclamadora do reino. E pensando em reino, nós pensamos em Cristo, voltamos aqui ao sacerdócio de Melquisedeque, e ele como rei de paz, e ele como rei de justiça, essa personalidade aí, que ao mesmo tempo é também misteriosa. Não sabemos de onde veio, nem para onde foi, conhecemos somente o seu ministério abençoado, não é um exemplo para a serva de Deus. Então ele é o modelo de Cristo e dos crentes: rei da justiça, rei da paz. Esses são os seus títulos, são 3 títulos: rei da justiça, rei da paz e sacerdote do Deus Altíssimo. Então o seu ministério conduz seus títulos. Melquisedeque abençoou Abraão, sem nome, em nome do Deus Altíssimo, melhor dizendo. Também fortificou Abraão com pão e vinho. Quem experimentou o pão e vinho de Melquisedeque, no caso ali de Abraão, não deseja mais os bens de Sodoma. Abraão rejeitou todos os bens de Sodoma porque tinham sido por Melquisedeque alimentado. Aquele que é alimentado por Jesus, aquele que é alimentado pelo pão da vida, aquele que é alimentado
dado pelo pão do céu, rejeita o alimento de Sodoma e Gomorra, da imoralidade e da perversão. Em Sodoma e Gomorra, retrata um lugar da terra, duas cidades e cidades vizinhas, com um nível de corrupção e de imoralidade muito grande, ao ponto de serem destruídas. E de lá Deus tira Ló e a sua família. E a gente percebe o mundo hoje, numa sodomia, o mundo hoje, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Não mais apenas num espaço geográfico localizado, mas de um âmbito geral. A gente pode fazer aí essa aplicação. Mas aqueles que são por Cristo alimentados, como Melquisedeque alimentou Abraão, vai estar rejeitando aí estas coisas. Então o efeito do encontro de Abraão com Melquisedeque, a gente vê essa questão de entrega do dízimo, e a gente vê a questão também aí de Abraão ser por ele alimentado. Ok. Então Jesus como rei, e a gente vê aí Melquisedeque que é rei, e Jesus é rei, amém? Jesus é rei? Amém. Jesus é rei? Amém. Jesus é rei, amém? Amém. Lá em Salmo 24, do 7 a seguir, fala que vem o rei da glória. Quem é o rei da glória? Projeta aí, por favor. Salmo 24, a partir do versículo 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó as entradas eternas, e entrará o rei da glória. Aí o versículo 8 faz a pergunta: quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na... Ele é o rei da glória. Jesus é o rei da glória. Jesus é o rei de paz. Jesus é o rei de justiça. Jesus é o príncipe da paz. Lá em Isaías 9,6 diz: porque um filho se nos deu, o menino nasceu. Projeta aí, Isaías 9,6, por favor. Porque um filho se nos deu. E aí fala dos nomes dados a Jesus. Quais seriam os nomes dados a Jesus? E dentre eles está aí: porque o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. O governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Ok. Todos nós, aí Jesus vem, Mateus 21 fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e cantaram e estenderam ali lenços, palmas, e estenderam folhagens, e aí vem Jesus, o Rei da Glória, entrando, e ele celebrando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Enfim, irmão, não tem dificuldade de saber que Jesus é Rei. Quais são algumas dificuldades que nós temos com isso? Nós temos algumas dificuldades de compreender e de viver a mensagem do Rei, como o súdito do Rei, de entender que o reino também tem um custo. Nós vimos recente na mídia, que logo depois foi tragada pelas outras informações nacional da nossa greve, mas nós vimos aí um casamento do príncipe, com toda uma pouca, algumas matérias se reportaram ao custo do trono, ao custo do rei. E a gente vê que quando o povo quis um rei, Deus mandou dizer ao povo quanto era que custava um rei. Projeta aí 1 Samuel, capítulo 8, do 9 a 19, a gente não vai ler tudo, mas até ali Deus governava através de Samuel. A gente tem aí um estilo de governo, que era Deus governando diretamente, mas o povo quis a monarquia, o povo quis um rei. E um reino tem um custo, e Deus deixa isso claro. Deus deixa isso claro através de Samuel. Agora, pois, ouve a voz, contudo lhes protestarás solenemente, e lhes declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Pode continuar, verso 10, por favor, só rapidinho. Referiu, pois, Samuel todas as palavras do seu povo que ele havia dito o rei. Pode passar, verso 11. E disse: esse será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos
e porá sobre os seus carros, e para serem cavaleiros, e para correrem diante dos seus carros. Pode continuar. E os porá por chefes de mil. Aí vai, descrevendo que um rei seria dono de tudo, dono da vida, dono deles, dono de tudo, e que mandaria em tudo. Mas eles disseram: nós queremos um rei. Um rei tem um custo. Ok, vamos pular essa parte de um reino no sentido humano e o reino de Jesus. Jesus é rei. Ah, Jesus é rei. Eu não tenho nenhum custo com o reino, eu não tenho nenhum custo com Jesus. Eu só quero Jesus como Salvador, eu pouco penso em Jesus como rei. Quando eu penso em Jesus como rei, eu vou pensar em súdito. Quando eu penso em súdito do rei, eu vou pensar em obediência ao rei. Eu vou pensar em prestação de contas ao rei. Eu vou pensar em investimento no reino. Investimento no reino. Porque há uma confusão entre nós. Estou falando entre nós aqui, igreja. É a ideia de reino, a ideia de igreja e a ideia de graça. Nós estamos na nova aliança, agora é a graça. Então a ideia de estarmos na graça parece que é um barateamento em que a gente não tem responsabilidade, em que a gente não tem que prestar contas, em que a gente não tem que fazer investimentos, em que a gente não tem que ter obediência, em que a gente não tem uma ordem, em que a gente tem que viver de qualquer jeito. E não é assim. Não é assim. Não é assim. O fato de não estarmos na lei não significa que devemos viver de qualquer jeito. Pode ter certeza disso. É Romanos 6,15. Projeta, por favor, Romanos 6,15. Romanos 6,15 vai nos falar o seguinte. Romanos 6,15. Exatamente de que não havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. O fato de estarmos debaixo da graça não nos haveria de pecar, porque essa vida é assim. Aí, irmãos, falando de reino, e ainda sobre essa questão da graça, só mais um texto sobre a questão da graça. Tito, capítulo 2, eu gosto muito desse texto. Tito 2, verso 11 e 12. Eu gosto desse texto porque esse texto fala-nos de que essa graça traz um ensinamento. A graça traz um ensinamento de uma doutrina, de uma ordem, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, amém. Só que a gente fica só nessa parte da salvação pela graça. Mas ele tem uma vírgula, não parou no 11. Volta lá o 11, por favor. Não para aí. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ok, verso 12 agora. Ensinando-nos. Essa graça traz um ensinamento. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente sóbria e justa e piamente. Então a graça nos traz o ensinamento de uma vida de justiça, de uma vida de sobriedade, de uma vida de retidão. Este ensinamento é, por sua vez, o ensinamento do reino. É o ensinamento do reino. Então nós aprendemos com o reino de Deus, que é trazido por Jesus e é anunciado por João Batista. João Batista, irmãos, prega a mensagem do reino. Em Lucas capítulo 3, pode projetar aí, por favor, Lucas capítulo 3, nós vamos encontrar João Batista pregando a mensagem do reino. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 3, João Batista começa a pregar. Quem primeiro começa a pregar a mensagem do reino é João, porque ele é o precursor de Cristo. Ele vem para preparar o povo para Cristo. E qual é a mensagem de João? É a mensagem de arrependimento, para que as pessoas recebessem o Cristo, recebessem o Rei. Qual é a nossa oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu Rei. Venha a nós o teu Rei. E seja feita a tua, assim na terra. Então o reino de Deus é chegado, anunciado por João, trazido por Jesus, e esse reino chega aos nossos corações, para nos modificar, para nos transformar, e para ter o governo de Deus em nós.
O governo dos céus na terra, o governo de Deus nos nossos corações. Os discípulos estavam preocupados: quando vai vir o teu reino? E Jesus disse: nem dirão ele aqui ou ele ali. O reino de Deus estará dentro de vós. Então esse reino ele é e ainda não, porque ele começou a ser estabelecido aí, foi proclamado por João, claro que já era proclamado lá no Antigo Testamento, apontando para Jesus, que é a manifestação da graça de Deus. Jesus é a encarnação do Verbo, é o amor encarnado, cheio de graça, que habita entre nós, o Emmanuel, o Deus conosco. É essa manifestação da graça e é a vida do reino. E em Mateus 5, 6 e 7 você tem uma síntese de todo esse ensinamento da doutrina do reino. Então aí em Lucas 3 a gente tem a mensagem de João Batista, percorrendo todo ali o Jordão, vizinhança do Jordão, proclamando batismo de arrependimento e remissão de pecados. E isso é para cumprir o que está lá no profeta Isaías, versículo 5. Que era que estava escrito lá em Isaías 40, do 3 ao 5. João Batista está pregando, e aí diz a palavra no verso 5 e no verso 6, que todo vale seria aterrado, nivelados todos os montes nivelados, os vales aterrados, caminhos tortuosos seriam aplanados, e toda a carne veria o que? A salvação de Deus. E João Batista vai pregando, e pessoas iam para ele batizar no Rio Jordão, e ele dizia: raça de víboras, e de praticar frutos dignos de arrependimento. Vocês dizem, temos por pai Abraão, e eu vos afirmo que dessas pedras Deus poderá sustentar filhos. Por quê? Porque eles estavam dizendo que tinham por pai Abraão, mas não viviam a fé de Abraão, não viviam a fé de uma justiça que retratava, que representava de fato o Rei de Deus. E João, com a sua pregação, a gente vai ver os frutos da mensagem de João. Inclusive agora São João, né? Junho, São João, que não tem nada a ver com João da Bíblia. João da Bíblia é cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, não cheio de vinho, não cheio de quentão, não cheio de licor. A alegria do crente não é o licor, não é o vinho. A alegria do crente é Jesus, é o Espírito de Deus, é você ser cheio de Deus. João Batista, a mãe de João Batista era estéril, não podia ter filho, e ele nasce com o milagre de Deus. Já começa o nascimento. E foi o Senhor quem disse para ela não beber vinho, porque ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Eu já falei aqui sobre isso, esse é estudo para outro momento, a gente poder repetir sobre essa questão do crente beber ou não vinho. É uma questão de consagração, é uma questão de consciência. Mas a lei brasileira já está aí dizendo que se você tomar um pouquinho, isso vai alterar a sua capacidade de percepção e você pode provocar um acidente. E lá na Bíblia já dizia que nem o rei, nem o príncipe deveria beber vinho. Nem o rei, nem o príncipe. Governo civil, tampouco religioso. Por quê? Porque se bebesse ele ia julgar erradamente a lei. Porque a bebida tira o entendimento e a capacidade de você responder rapidamente. Por isso que no trânsito tem aí o volume de acidentes por conta do álcool, do uso do álcool. Ok? Então imagine trazendo isso agora para a sua vida moral, como foi o caso de Noé, que bebeu, encheu o talo de vinho, a cara de vinho, e ficou nu. Um filho viu, chamou os demais, depois foi lá e fez o quê? Amaldiçoou por causa do vinho. E assim, irmãos, as experiências com o vinho não vão ser muito bem. Claro que quem quer beber vai dizer: Jesus transformou a água em vinho no casamento de Caná da Galileia. Sim, ali era uma festa civil, não um âmbito religioso, que era comum na cultura judaica o uso do vinho. Isso faz parte. Ah, pastor, na ceia ele deu o vinho, sim, uma taça de vinho, em que cada um, claro que não foi uma taça desse tamanho, que aqui é único, né, para cada um, mas foi um copo em que cada um tomou um gole, em memória do seu sangue. Imagina agora você comprou um garrafão de vinho, foi lá na sua geladeira, e aí o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Você quer tomar seu vinho, toma, mas não vai justificar com esse texto.
Não vai justificar com esse texto. Outros ainda usam também lá de Timóteo, que Timóteo diz, Paulo fala para Timóteo, não tome mais água só. Timóteo tinha um problema estomacal, dilua um pouco de vinho para tomar aí como remédio. Faz uso da uva, que é cicatrizante, vai ser bom. Então quem quer beber, quer beber, beba. Mas não quer beber, beba. Mas, agora, quem não quer por uma questão de consagração, esse é o caminho, tá? Então João Batista, a Bíblia diz que o seu nascimento seria motivo de alegria. João Batista veio para trazer alegria, mas não é essa alegria proposta aí pela festa junina, pelo forró. Nada contra o forró não, nada contra o estilo de música não, nada contra não, nada disso. O forró, a gente tem forró como estilo de música também, cristã e etc. Eu estou falando no sentido da alegria que este mundo apresenta, da bebida e da festa. João Batista veio para trazer o reino de Deus, que traz uma alegria para nós. O seu nascimento, diz o texto a respeito de João, que seria de alegria para todo o povo. O nascimento de João seria motivo de alegria, porque ele, cheio do Espírito Santo, traria a mensagem do reino. E qual é a mensagem do reino que João prega? A mensagem do arrependimento. Quais são os efeitos da mensagem de João? Lucas 3, versículo 10. A Bíblia diz que, tendo ouvido a multidão, a mensagem de João dizia. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos de fazer? Respondeu João: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Aí depois os publicanos chegaram a ele. Os publicanos, quem são os publicanos? Cobradores de impostos. Primeiro a multidão chegou para João: o que nós vamos fazer? Depois de ouvir a mensagem do reino. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem comida, reparta. Depois chegam os publicanos, cobradores de impostos, versículo 12. E pergunta: o que havemos de fazer? E João responde: não cobreis mais do que está estipulado. Era comum ao publicano cobrar o imposto além, corrupção. Também chegam os soldados romanos. Aí, irmãos, a gente tem as classes sociais da época. A mensagem de João. Gosto muito de João como personagem, porque João é aquele que sai do deserto. Os pais dele já eram idosos, depois ele vai passar vários seus dias no deserto. Há estudiosos que dizem que ele estuda com os essênios. E João depois se volta para se manifestar a Israel, mas volta com uma mensagem extremamente contextualizada, que alcança todos os níveis sociais. Ele alcança o povão, a multidão, alcança os publicanos, funcionários do alto escalão, do governo federal, alcança os soldados, e aí você tem soldados que atuam em todas as esferas, municipal, estadual, da União. Então, os soldados lhe perguntam: o que nós devemos fazer? E ele responde: a ninguém maltrateis, nem dê denúncia falsa. Você sabe que a polícia não trabalha assim. Vem cá, bandidinho, por favor, deixa eu te prender, deixa eu te coagir. Mas não dá para ser assim também, né? Ele tem que imprimir uma certa força. Não necessariamente todos eles tem que ser violento, mas tem que imprimir força e tem que intimidar mesmo. Se não intimidar, ele é intimidado, porque o bandido usa disso aí também. Então, é a força do Estado, e a polícia está ali como força do Estado, tem que chegar. Mas havia aí a corrupção e havia muita violência entre os soldados na prática da sua função. E João está respondendo a eles, perguntando o que fazer para ser salvo, o que fazer para ser batizado. E João diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. Então, acontecia muito que ali, denúncia falsa, se ele ter cometido um crime, então tinha denúncia falsa para criminalizar a pessoa, e o descontentamento com o salário levava também à corrupção. Então João está falando para essas classes sociais, e o evangelho do reino chega a essas pessoas. Por favor, põe aí, irmã Marta, um videozinho. Eu pedi para colocar aí hoje 2 vídeos, ele é curtinho, porque eu quero que os irmãos percebam esse vídeo, que ele vai falar um pouco da nossa realidade brasileira. Aí depois eu falo só mais um pouquinho sobre o reino, para a gente poder ceiar. Preste atenção a esses vídeos. Um é o vídeo de um historiador, que ele é historiador brasileiro, o Leandro Carnal com Carro. Eu estive com ele em Brasília, numa reunião da nossa convenção. Ele é ateu,
tem a sua infância católica, estuda, mas depois se torna ateu. Então é um pensador bem interessante, tem vários vídeos dele, depois vocês podem ver. Ele é professor da Unicamp, lá da Universidade Estadual de São Paulo, e também é especializado em história aqui da América. Por favor, pode pôr o vídeo dele, depois a gente põe o outro. Vamos ouvir. Não existe sociedade humana onde o Estado seja corrupto e a população honesta. Não existe sociedade humana onde a população seja corrupta e o Estado seja ético. Em todos os países do planeta, governo transparente, governo não corrupto, significa sociedade respeitadora de regras éticas. Suécia, Finlândia e Dinamarca ganham o título de países mais transparentes do mundo. Avaliem o trânsito nessas 3 localidades. Onde há corrupção das pessoas comuns no trânsito e na vida, existe governo corrupto. Logo, a corrupção do governo é a parte mais fácil de lidar. De tempos em tempos, algum governante pode ser preso. A mais complicada é a corrupção social. A mais complicada é de mais longo prazo. Aquilo que eu insisto há bastante tempo, que existe um círculo no qual o Estado está no topo, mas ele é apenas o apogeu de pequenas corrupções. O pai de família, que tem os filhos no banco de trás e para em cima da faixa de segurança, está dando a aula mais importante, infelizmente, chamada exemplo. O pai de família que emite uma frase cafajeste, que xinga, está transmitindo aos filhos, através da autoridade afetiva e jurídica de um pai, o que deve ser feito no trânsito. E aí, por um drama da natureza humana, isto é compreendido mais rapidamente que binômio de Newton ou tabela periódica. A imbecilidade é genética e de fácil contágio. Quando eu estou atravessando com meu filho pela mão fora da faixa de segurança, eu estou dizendo que o mundo é dos mais espertos. Numa sociedade saudável, isso deveria dar perda de pátria e poder, porque eu estou submetendo meu filho a um risco forçado. Faz 34 anos que eu dou aula, há 34 anos eu recebo atestados médicos falsos, dado por médicos corruptos e pais corruptos, que dizem que o aluno que estava na primeira aula teve uma gravíssima infecção na segunda, na hora da minha prova, e voltou na terceira miraculosamente curado. E essas pessoas estão empasseadas contra a corrupção do governo. Essas pessoas vestem camisetas patrióticas e dizem: chega de ladrões no país. E eu concordo, matem-se, matem-se. Faz 34 anos que eu acompanho cola e sala de aula. Faz 34 anos que eu vejo trânsito não cidadão. E as pessoas só olham para a parte final do processo que se chama governo. É muito mais grave a corrupção pública do que a privada. Roubar merenda escolar, tragédia que atinge o estado que eu moro. Roubar merenda da escola pública e fazer crianças pobres passarem fome é um crime inominável, muito mais grave que andar na faixa do acostamento. Mas as duas coisas estão na mesma pirâmide da transgressão, ainda que o roubo público seja o mais grave de todos. É muito mais grave afundar a Petrobras do que pegar um atestado médico falso. Mas quem afundou a Petrobras pegava atestado médico falso na juventude, porque é uma educação que vem da base. Não existe sociedade humana onde o Estado seja... Esse vídeo dele foi na época das corrupções, que estoura aí os roubos, prisões de empresários e de políticos e impeachment, essas coisas, está naquele contexto. Esse aqui, de Marco Feliciano, muito conhecido, que foi transformado por Deus, comedor de lixo e hoje deputado federal e pastor. Põe aí o vídeo dele, por favor.
Quem não sabia, o Marco Feliciano já viveu de lixo, né? Mas vamos lá. Põe aí. Parece que nós, seres humanos, só sabemos quem somos de verdade na hora de uma tragédia. É nela que nós liberamos os nossos instintos primitivos ou evoluídos. Eu estou apavorado, o nosso povo está sofrendo. E eu pergunto, como fazer para renascer a esperança de um povo que se aproveita da desgraça alheia? Como urubus à espreita da morte para dar carne podre e se alimentar, alguns brasileiros parecem se alimentam da miséria humana. Por conta da greve dos caminhoneiros, que merecem sim todo o reconhecimento e respeito, um posto de gasolina vende um litro a R$10, um saco de batata a R$70, agora vende a 200, 300, até R$500. O mercado vende um pé de alface a R$7. Que civilização é essa que aproveita uma miséria para tentar ganhar proveito? Que povo é esse? Esse é o povo brasileiro. No último furacão que houve nos Estados Unidos, prevendo a desgraça alheia, as companhias aéreas abaixaram os preços das passagens para as pessoas escaparem ao tormento. Mercados americanos, farmácias e postos de gasolina estavam vendendo seus produtos a preço de custo para que toda a sociedade pudesse ter condições de amenizar a tragédia anunciada. A nossa sociedade brasileira está doente na alma, está dividida, irmãos contra irmãos, somos egoístas demais. Acusamos de intolerância, de preconceito, quando todos praticam a mesma coisa por esse ou aquele motivo. 60 mil brasileiros são assassinados por ano. Alunos batendo em professores em classes de aula, alunos universitários repedrando o patrimônio público, abortos em números incalculáveis, divórcios desenfreados, erotização precoce infantil, violência sexual. Programação da TV aberta brasileira é suja, é promíscua, misérias pululam pelo país e a grande imprensa corre de norte a sul para divulgar, para dar o furo, e de noite vomita em nossos lares as desgraças, as misérias e joga a culpa no governo, na política. É a crítica pela crítica e nada mais. Até quando? Quando teremos brasileiros que esqueçam por um momento a cor da pele, a sua religião, a orientação sexual, seu partido político, unindo seus irmãos em um único propósito: buscar uma solução? Basta! O maior país cristão abaixo da linha do Equador, que é o Brasil, é o país mais corrupto da história do mundo. Onde está a igreja, seja católica ou evangélica? Onde estão os líderes religiosos do país? Até quando? Parece que o problema do Brasil não é a greve, não é a política. Parece que o problema do Brasil é o brasileiro. Mas eu creio que há esperança quando eu ainda vejo pessoas levando comida e água aos que estão lutando por uma causa, como fizeram com os caminhoneiros. A minha oração hoje é que sejamos mais humanos, que a dor do próximo possa doer em nós e nos sensibilizarmos por isso. A sociedade doente que está pode receber a cura, e a cura está em amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós, praticar os ensinamentos de Jesus, ainda que para você ele não seja Deus, mas com certeza ele é um grande mestre. Mostra que veio, igreja. Vamos orar sim, e façamos cada um de nós brasileiros a sua parte. A mídia, o governo, os partidos. Não seria o momento de pedir trégua, de levantar a bandeira branca por um bem maior que é o Brasil? Não seria a hora dos grandes veículos de comunicação e o governo sentarem uma mesa e abaixarem por momentos fogos e dizerem assim: gente, vamos lutar agora em coalizão, vamos lutar em unidade por um país, vamos encontrar um caminho, ao invés de jogarmos fogo em um barril de pólvora para que ele exploda? Não seria a hora de todos nós brasileiros olharmos para o nosso país, porque o Brasil tem esperança sim. O Brasil não tem rota de furacão, não tem tsunami. A nossa terra, tudo que você joga nela produz e cresce. O brasileiro é amoroso por natureza. Eu sei que estamos divididos agora, porque nesses últimos 20 anos fizeram uma lavagem cerebral na cabeça do brasileiro, mas podemos reconquistar o nosso país. Ame o Brasil, ame o povo. Igreja, vamos orar. Brasileiros, vamos nos unir. Políticos e mídia, faça a sua parte. Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Esses dois vídeos são para descrever a nossa realidade. Contudo, quero dizer aos irmãos que eu discordo em parte dos dois. Discorda em que sentido? No sentido em que apresenta outras nações e outras culturas como o povo mais civilizado de nós brasileiros, e que lá não tem tanta corrupção. Não tem, não é por conta de método de educação, não, porque inclusive muitos deles aí são formados e com vários cursos que estão roubando sem piedade. O problema não é a educação. O problema não está lá, né? Alguns países que aí foram citados, países do primeiro mundo que tem isso e aquilo, mas lá tem uma norma, lá tem uma lei, e lá tem uma cobrança, lá tem a punição, o cumprimento da norma, o cumprimento da lei.
Tem duas palavras que eu defino aqui o Brasil, é permissividade e impunidade. Outra coisa, lá tem dinheiro para pagar a segurança. Eu vi essa semana uma matéria de uma repórter aqui da Bahia, do Jornal da Bahia, falando de que ela teve numa cidade dos Estados Unidos e que lá um policial em cada esquina. É muito fácil. Põe um policial em cada esquina e você vai ter a ordem garantida. Mas espera aí, eu preciso de ver um policial para eu respeitar o direito do outro? Eu preciso ver um policial para não roubar a roça que eu vou passando na estrada? Eu estava passando e falando isso hoje indo para Macarani. Tem ali uma roça de melancia, ou de neto compartilhando de uma pessoa aí com uma roça de verdura, e alguém vai lá e rouba, e ainda arranca o pé de cebola. Poderia cortar e arrancar, levar as folhas, não arranca o pé todo. Então assim, lá tem dinheiro, paga a polícia, e tem polícia, policiamento, tem uma norma e tem um cumprimento da norma. Também nesses países ricos, passou uma matéria agora de uns pais colocando o filho na justiça porque não quer trabalhar, não quer estudar, de não sei quantos anos, parece, se eu não me engano, uns 30 e poucos anos, e não quer fazer nada. Se eu não me engano, não sei quantos mil aí, se vai lá nos Estados Unidos, não é? Os pais colocaram na justiça um filho. Olha, o problema não é esse país, o problema não está nisso. O problema é a corrupção do ser humano, chama pecado. Agora, em alguns países, tem uma legislação que tem um cumprimento. E quando a legislação é cumprida, isso gera temor, receio. Se eu fizer isso, tem essa norma, e essa norma vai ser estabelecida, e eu vou ser punido. Isso é o temor. O temor gera um freio. Outro ponto é a questão econômica, mantém lá a quantidade de policiais, etc. Então, por meio da falta, o policial está ali, eu vou. Que sociedade é essa? Que humanidade é essa? Não, irmãos, o problema ele é geral. Ele é geral. Só nesse ponto eu não gosto nenhum dos dois quando coloca a gente numa situação. Agora, nós estamos muito mais vulneráveis porque nós temos a economia, o país é rico, nós não temos esse dinheiro porque ele vai pela corrupção e para sustentar o nosso sistema político, que é caro, um sistema político caro. Mas qual é a solução disso? A solução disso, sabe onde é que está? No reino. No ensino do rei Jesus. Só que nós vivemos uma lógica de igreja e não vivemos uma lógica de reino. E dentro da lógica de igreja não é nem lógica de igreja, é uma lógica de religião. E não é da do reino. O que é as políticas do reino? O que é o ensino do reino? Porque eu sempre falei aqui que isso nos envergonha. Lembra quando começou a surgir os atos de corrupção? Eu disse, irmãos, imagine Zenênio pregando na África. Irmãos, imagine James e Jeane pregando em Portugal. Eles como missionários brasileiros e o Brasil como uma das nações, aí a gente tem os Estados Unidos, o Brasil e a Coreia do Sul, como uma igreja cristã do mundo. Se os cristãos agem assim, que cristianismo é esse? Que fé cristã é essa? Eu vou citar aqui 4 pontos principais da fé cristã, que é a política do reino. Considere o outro superior a si. Faça o outro que você gostaria que o outro fizesse a si. Ame o outro como a si mesmo. Irmão, se nós praticarmos esse princípio, nós estamos vendo a política do reino de Deus, que chegou a nós. Nós somos, queridos, cidadãos de 2 pátrias. Nós somos do reino de Deus, do reino de Cristo. Inclusive essa ideia de reino de Deus e reino de Deus e reino dos céus é interessante ter a diferença. Só que trazer uma fala rápida para os irmãos entenderem. Reino dos céus vai estar em Mateus. Mateus fala de reino dos céus porque os judeus, e é escrito, Mateus é escrito para os judeus, então não se fala o nome de Deus, do Eterno. Eles evitam falar. Por isso que falam dizer, no cumprimento daquele mandamento, não usar o nome do Senhor em vão. Então, reino dos céus. Mas nos outros evangelistas, você vai ter aí falando do reino de Deus. Então, a expressão reino de Deus, e Jesus veio trazer o reino, significa o poder, o domínio. O domínio de Deus na terra, o domínio de Deus no meu e no teu coração, o reino de Deus no meu e no teu coração, que traz consigo os valores moral e ético, princípio de justiça, de amor e de santidade.
amor, justiça e santidade são atributos morais de Deus. E aqueles, porque quem é o reino de Deus? É a manifestação do ser, do próprio Deus em nós. Em Apocalipse 21:3, fazendo uma síntese, um resumo, porque o reino de Deus começa a ser pregado por João Batista, é trazido por Jesus Cristo, e nós, a igreja, somos proclamadores do reino, não somos o reino. O reino de Deus não consiste em um lugar, em uma denominação, é uma instituição. O reino de Deus é o domínio de Deus na terra, nos corações. Como é no céu, é na terra. Como a gente ora na oração do Pai Nosso. Só que nós precisamos, irmãos, refletir o que nós somos. Nós somos súditos do reino de Jesus ou não? Nós somos súditos deste reino ou não? Porque, irmãos, a realidade brasileira não tem nada a ver com o reino de Deus. A nossa realidade de corrupção não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver com esse reino que nós professamos ter o rei dentro de nós. É o reino dos nossos interesses e não do interesse dos céus. Então o reino de Deus, irmãos, ele traz arrependimento, ele traz mudança, ele traz o domínio de Deus em nós. O governo de Deus em nossa vida, nos projetando para uma vida de santidade, de amor e de justiça. É a presença de Deus. Apocalipse 21:3, porque nós vamos ter ainda o reino na sua plenitude. O reino de Deus, ele está sendo propagado, divulgado, pregado por nós, Paulo, mas vai chegar o momento da sua manifestação de forma plena. Nós teremos Jesus governando como rei. O leão voltará a comer capim, a criança brincará com a víbora. A gente vai pregando mais sobre o reino, não precisa pregar mais sobre o reino. Aqui a minha ideia é trazer uma introdução em um sentido geral para os irmãos ser acordados para isso. Porque não tem nada a ver o que estamos vivendo como fé cristã com o reino. E a gente confunde graça, igreja e reino, e não pratica e não vive a fé que é a proposta do reino, como súditos do reino. Nós não vivemos o reino de Deus. Então eu quero convidar você a pensar, a estudar sobre o reino de Deus, a pensar sobre o reino de Deus. Tem um livro aí, o Evangelho do Reino, depois eu vou estar apresentando para os irmãos. O tempo aqui chegou, a gente tem ceia, mas vamos estar falando mais sobre o reino. Eu quero convidar vocês a lerem mais sobre o reino de Deus. A palavra reino tem o significado dele basileia, que é exatamente domínio de Deus, é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? O governo de Deus sobre as nossas vidas. Basileia, então, o reino de Deus, o domínio de Deus, é o domínio dos céus em nós, irmãos, no nosso coração e na nossa vida, que muda completamente a lógica do nosso ser, do nosso comportamento. E com certeza o Brasil não estaria se comportando assim. Agora eu fico triste, sabe por quê? Sabe por que eu fico triste? Porque todo mundo sabe do cartel dos postos de combustível e ninguém nunca denuncia. Uma coisa não justifica a outra. Aí agora na crise, uns estocam botijão, vai vender mais caro, vai vender tudo mais caro, como a gente viu aí o Marco Feliciano falando. Sim, mas e antes dessa crise, não sempre teve esses cartéis? Cadê o Ministério Público? Que não atua? Uma vez ou outra que aparece. Uma vez ou outra que aparece. Então, são coisas assim que deixam a gente... Está errado. Quem se aproveitou, extremamente é absurdo isso, como foi citado, exemplo de outros países nossos, né, desse nível de corrupção aí que nós estamos. Extremamente errado. Então, vamos viver o reino, que é totalmente uma vida diferente. Vamos fazer a diferença nós, cada um vivendo o reino, vivendo Jesus. Amém? Aleluia. Todos de pé, nós vamos cear no nome do Senhor. Eu espero que você faça um pouco da diferença aí do que é a vida pelo reino e do que é a vida que você vive. Jesus como rei, Jesus como sacerdote, ele, para que o reino fosse estabelecido, que aí você pensa assim, o que é que tem a ver sacerdócio Melquisedeque com o rei e com o reino? Para que Jesus tivesse o direito de estabelecer o seu reino, teve que pagar o preço. Para que Jesus tivesse o direito de estabelecer o seu domínio, ele teve que pagar o preço. Então nós temos também falando do reino das trevas. E Jesus veio e pagou o preço
para nos resgatar do reino das trevas e estabelecer o seu reino. Então, por isso, como sacerdote, ele oferece a si mesmo, oferece a sua vida como uma oferta agradável a Deus. E aí, então, ele tem, irmão, só assim o reino de Deus pode começar a ser difundido de fato e estabelecido na terra. Porque Jesus pagou o preço para nos resgatar, amém? Para nos resgatar. Eu precisava falar a esse respeito da social, o sacerdócio de Cristo com o reino de Deus. Porque ele é o sacerdote que ao mesmo tempo é oferta, que paga o preço para ter legitimidade, para ter autoridade, para ter a legalidade de estabelecer o domínio. Mas o reino de Deus não é forçado. Não chega aqui na vida de ninguém invadindo. Ah, vem cá agora que aqui como uma ditadura. Está aqui, ditadura entenda não é só militar não. Viu? Tem ditadura da mídia, tem ditadura da Bíblia, tem ditadura de tudo aí. Nas filosofias, ditadura impostas, ideias impostas, que tem que ser assim, socialismo, comunismo, tem ditadura de todo jeito aí, tá? Então, não é nada forçado. O reino de Deus vem a mensagem do arrependimento para o pecador corrompido, que entende a mensagem do reino, que deseja o rei, que reconhece que o seu governo próprio, o governo meu próprio da minha vida é falho. Então eu abro mão do meu governo e digo: venha a mim o reino de Deus, o governo, o domínio dos céus, do Senhor sobre a minha vida. E eu abro mão dessa minha, entre a sua liberdade, e digo: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Como diz a oração, a tua vontade seja feita, pessoal. A tua vontade seja feita e não a minha. O teu domínio seja exercitado na minha vida. E não eu me dominar, mas é o teu domínio. É o teu domínio. E aí nós cantamos o livro que diz, né? Domínio e poder pertencem ao Senhor. Domínio e poder pertencem a Ele. Então, numa visão de reino, o domínio e poder é dele, e Ele dominando as nossas vidas e a gente vivendo a vida do reino de Deus. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Deus, a pregar o Evangelho do Reino e a viver o Evangelho do Reino. Como pastor, Deus, me ensine a ensinar o teu povo. Bem que tentei nessa noite, Senhor, mas sei que preciso muito estar falando a este respeito. Espero no Senhor que pelo seu Espírito o Senhor me ajude e ajude cada um aqui a vivermos a mensagem do Reino. E assim, meu Deus, não ficarmos chocados conosco mesmo, como nação brasileira, como povo que se diz cristão, mas com a prática totalmente diferente da prática do reino. Meu Senhor, abençoa cada um aqui nessa noite e nos ajuda a sermos despertados para as políticas do reino de Deus, para as práticas do reino de Deus, para vivermos os ensinos do reino, para vivermos como súditos do reino, que tem um rei, que tem uma norma, que tem uma postura. Meu Deus, aqui estão os elementos, o cálice, o pão e memória do corpo de Cristo, que veio como sacerdote e que se ofertou a si mesmo e foi uma oferta agradável, aceita. E ele pôde legitimar, estabelecer o domínio, porque ele pagou o preço, ele se ofertou por nós. E a tua palavra diz, Pai, em Apocalipse 5, 9 e 10, que o Senhor nos comprou para Deus com o seu sangue e fez de nós reis e sacerdotes, reinos e sacerdotes. O Senhor fez de nós reino de Deus. O reino de Deus em nós. O Senhor fez de nós reino. Como também está em Apocalipse 1, versículo 6, que o Senhor nos fez reino e sacerdotes para reinarmos também com Cristo. Ó Deus, exerce o teu domínio em nós, que haja em nós a manifestação da tua glória, que haja em nós a expressão da tua virtude, do teu amor, a expressão da tua graça, a expressão da tua bondade. Faz de nós, Deus, uma igreja que seja expressão da tua justiça social, uma expressão da tua santidade, uma expressão do teu amor, uma expressão da tua bondade. Faz de nós, Pai, um povo que
seja uma expressão do teu ser. Faz de nós, Deus, diferente do que nós somos e temos sido. Tem misericórdia da tua igreja, nos faz acordar para perceber a grande diferença do que é estar na igreja, estar no reino, do que é essa graça.